E vamos de notícia, a gente volta a falar agora sobre o caso do assassinato do funkeiro Vinícius Araújo de Andrade, conhecido como MC Vini VL, de 24 anos. A gente lembra que ele foi morto a tiros depois de uma discussão na porta de um bar em Carapicuíba, na Grande São Paulo. A Danúbia Braga está agora com a família do MC, que vai conversar ao vivo com a gente. Danúbia. Isso mesmo, Darlison, a gente vai conversar ao vivo com a mãe e com o tio do MC Vini VL. E justamente, esse crime brutal, de forma banal, em que o Vinícius foi morto no último fim de semana. A gente está aqui com a Érica, que é a mãe do Vinícius. Érica, é um crime muito banal, onde seu filho perdeu a vida por uma discussão por ciúmes, né? Bom dia para você. Em nome do Primeiro Impacto, nossa solidariedade, nossos sentimentos. Obrigada. É isso mesmo, né? Teve uma discussão. Foi por coisa banal. Inclusive, não tem sentido nenhum. Eu não sei, eu não consigo entender até agora o motivo, assim, de levar a fazer uma maldade tão grande com a vida do meu filho. Porque 10 tiros, ele estava indo embora, ele estava indo para casa. Foi uma covardia. Eu não sei se eu vou conseguir falar muito, mas eu acho que o que vale a vida hoje? Um jovem de 24 anos curtindo a vida, aí vem um rapaz que é casado, tem família e tira a vida de um jovem que está se divertindo, que trabalha, tem a casinha própria, tem uma filha de 4 anos, tem a minha mãe que criou ele, que não quer aparecer, que está sofrendo demais. E a gente quer justiça. E que se essa pessoa estiver me ouvindo, se arrependa, se entrega. Porque tudo tem consequência. Eu tenho certeza que ele fez de caso pensado, porque ele foi à casa dele. Ele foi buscar arma para matar ele. Não foi de momento. E mesmo que fosse, não justifica tirar a vida de uma pessoa. Você não mora aqui em São Paulo, né? Mora no interior e aí acorda com uma notícia dessas. É um sofrimento enorme. Muito grande. Um susto. Não tenho nem palavras para falar. É difícil, muito difícil. Você acordar na madrugada e saber que seu filho foi baleado. Eu saí de lá no primeiro ônibus. Mas quando eu saí de lá ele já estava morto, não tinha mais vida. É muito difícil, eu vou... Lindo, inteligente. Eu pergunto por que você fez isso com meu filho. Desculpa. Não, imagina. A gente, vou dar um tempo para ela se recuperar. Vou conversar com o tio do Vinícius, o Emerson, que ele tem mais detalhes, porque tem um avanço, nessas investigações que a polícia vem fazendo, né, Emerson? Eu gostaria que você contasse pra gente o que vocês já tiveram de informação. Bom dia para você, meu sentimento. Bom dia. Então, a família em si, os amigos, estamos procurando saber mais informações, onde a gente achamos o motivo dessa discussão, a moça realmente que foi pivô dessa discussão entre o meu sobrinho e o Rodrigo, né? Infelizmente, a gente descobrimos que a própria prima do meu sobrinho, né? A própria prima do meu sobrinho que estava tendo um caso com esse moço, esse Rodrigo Bueno, casado, né? Que veio tirar a vida do meu sobrinho por causa de uma discussão besta. Que quando meu sobrinho chegou no ambiente, eles já estavam, né? Aí meu sobrinho foi cumprimentar a prima dele. Aonde o rapaz estava com os amigos dele, viu e foi tirar satisfação, porque meu sobrinho estava abraçando e beijando a prima dele. Aí onde teve esse atrito de momento, em outro bar, em outro ambiente, aí teve aquele empurra-empurra, aquele disque-disque, ele saiu, foi para esse bora-bora. Chegando nesse bora-bora, ficou lá curtindo com os amigos dele, onde esse Rodrigo e a prima dele foi para esse ambiente, aonde começaram a se olhar, trocar farpas entre eles, onde chegaram as vias de fato, onde começaram a brigar lá dentro, foram expulsos para fora, para acalmar o ambiente. O pessoal separou, onde o Rodrigo falou que ia voltar para efetuar os disparos, ia matar meu sobrinho. A prima dele do lado, todo mundo do lado, não acreditou. Então, o pessoal do bar, do Bora Bora, não deixou meu sobrinho entrar e nem ele.
e ele ficou lá na porta esperando os amigos dele retornar de lá de dentro. Foi quando esse Rodrigo aproveitou que meu sobrinho estava sozinho lá fora. Eu não sei o que ele fez com a prima dele, a Ariane, a prima dele, e voltou armado efetuando esses disparos, essa barbaridade contra o meu sobrinho. E você disse que depois o irmão desse suspeito, do Rodrigo, também teria ficado ali no local do crime, né? Exato. Depois que o Rodrigo efetuou os disparos, o irmão dele automaticamente ficou ao lado do meu sobrinho lá, em cima da moto, olhando, não sei se estava verificando realmente se meu sobrinho iria entrar em óbito ou se ia ser socorrido em vida, né? Então ele ficou lá presente o tempo todo, olhando meu sobrinho agonizando lá no chão, para passar as informações para o irmão dele, né? Então ele estava presente nos fatos, na hora do acontecido. O irmão dele poderia muito bem ter separado, segurado o irmão dele para não cometer essa barbaridade. Mas não, então foi um conjunto entre eles todos fazer uma barbaridade dessa com meu sobrinho. E essa prima, né, essa mulher, ela já prestou depoimento? Ela foi à polícia? Vocês têm essa informação? Sim, o vô do Vinícius, ele é sobrinha dele, a mãe dela, né? Então o vô do Vinícius foi lá na casa da sobrinha dele, chamou ela, conversou com a mãe dela chamou ela, aonde ela pegou e esclareceu, falou a versão dela. Ele obrigou ela a ir na delegacia ontem e prestar depoimento, né? Aí até então a gente não tem os autos do depoimento dela que ela passou para a Delegacia Civil de Carapicuíba. Bom, agora já tem a identificação do Rodrigo. O que vocês esperam que seja feito? Vocês têm já sabem alguma pista do paradeiro desse homem? Então, até o momento, a gente está fazendo uma corrente do bem. Entre os fãs dele, o pessoal, a população, a região em si. A gente montou um grupo onde tivemos algumas informações que ele tem uma irmã que mora na Bahia, em Ilhéus, né? Mas muita gente está falando que ele está por aqui, né? Inclusive até o irmão dele tá fugido aí. Tem informações que ele está por aqui e a gente está aguardando a resposta da polícia, né? Que seja breve, né? O mais rápido possível para a gente poder prender esse assassino, né? Que foi totalmente brutal contra o meu sobrinho, sem chance de defesa, sem chance de nada. É um crime para mim de ódio, um crime de ódio, literalmente. Tem uma pergunta do estúdio, pode fazer que eu repasso aqui, se for para o Emerson. A Érica ouve vocês. Tá bom. A pergunta eu vou fazer daqui a pouco, mas eu vou aproveitar o apelo do Emerson, tio do Vini, e vou pedir para colocar a foto do Rodrigo e também pode ser um frame dividindo tela do momento em que ele atira ou do momento em que ele aparece na câmera, para quem está em casa fixar na cabeça de que esse homem que aparece na sua tela se chama Rodrigo, é o assassino, é o homem que matou de maneira covarde com 10 tiros o Vinícius. Eu quero fazer um apelo agora para todos os artistas do mundo do funk. O Emerson falou agora há pouco que formou uma corrente do bem. Para quê? Para que essa imagem viralizasse em todo o Brasil, para que todo mundo ajudasse. Então, atenção, você artista do funk, você cantor, você MC, você produtor musical, que tem milhões de seguidores na internet, 10, 15, 20 milhões. Pega aí essa foto, esse frame do nosso programa, tira uma foto agora da tela, não tem problema. Você que segue esses artistas, manda no direct uma foto, fala, ó, ajuda a divulgar no perfil de vocês para a gente tentar encontrar esse assassino. Porque a gente tem o apelo da mãe do Vinícius, a Érica, que está conversando com a gente ao vivo, a gente tem o apelo do Emerson, a gente já tem uma corrente entre amigos e fãs do Vini. A gente tem agora uma exposição em rede nacional no Primeiro Impacto, no país inteiro, porque o Rodrigo pode estar, neste momento, em qualquer lugar do país. Ele tem família na Bahia, para vocês terem uma ideia. Mas a gente pode atingir muito mais pessoas se o mundo do funk nos ajudar nessa grande corrente que o Emerson levantou agora. Ô, Danúbia, nós falamos muito sobre o crime, falamos sobre quem é esse Rodrigo que está sendo procurado. Eu queria que a Érica, e depois, num segundo momento, o próprio Emerson, nos contasse um pouco quem era o Vini, qual que eram os sonhos. Era um garoto jovem, 24 anos, pai de uma criança de 4 anos. Quais eram os sonhos dele, tanto quanto pessoa e quanto profissional, Érica? Primeiro fica aqui os meus sentimentos da Dani e de toda a equipe do Primeiro Impacto. Eu não consigo imaginar a sua dor ao perder um filho, mas queria que a gente deixasse aqui esse legado, essa homenagem. O que o Vini esperava
da vida, da profissão como MC? O Vinícius, ele era um menino sonhador. Todo mundo chama ele aqui, né, do menino sonhador, que queria subir, né, crescer. O que ele mais gostava era de cantar. Inclusive, quando ele era pequeno, né, ele louvava na igreja, ele fazia o solo no grupo dos jovens. E todo mundo se inspirava nele, porque ele era um menino muito inteligente. Ele tinha um coração gigante. Ele é muito amado, muito querido. Inclusive, nesse último momento, tinha muita gente, né, ali para prestar homenagem para ele. Eu tenho que falar dele, gente. Ele era lindo, ele era perfeito, ele não tinha maldade. Esse era o problema do Vinícius, ele não tinha maldade nenhuma. Então, acho que as pessoas, que nem numa música que ele canta, né, que é essa música que tá tocando agora, é pra ele mesmo, é certinho essa letra. Ele corria certo pelo certo. Eu não tenho palavras para falar, eu daria tudo que eu tenho, eu daria minha vida para estar no lugar dele, mas infelizmente eu não posso. A única coisa que eu posso pedir é justiça, e se alguém souber o paradeiro dele, alguma coisa, denuncia. E eu não posso mais falar para ele que eu amo ele, porque agora falta um pedacinho de mim. Agora ele virou uma estrelinha, né? Inclusive, ontem tiraram uma foto no céu de uma estrela, que a coisa mais difícil aqui em São Paulo é você ver uma estrela, né? Mas tinha uma estrelinha no céu. Eu acredito que Jesus recebeu ele de braços abertos, porque Deus conhecia o coração dele. Vamos ouvir, Érica, então, em homenagem ao Vini, vamos ouvir um trecho da música e da arte dessa jovem promessa que se foi tão cedo. Vamos ouvir. O bico só vive atacado, só quer meu regresso. Vini VL chegou, deu o papel certo pelo certo. É por isso que os bicos só vive atacado, só quer meu regresso. Leandro Léo chegou e deu o papel certo pelo certo. É por isso que os bicos só vive atacado, só quer meu regresso. A gente, aqui é a Dani Brandi que está falando, meus sentimentos, só quem é mãe consegue tentar se colocar no seu lugar. É um momento muito difícil, como você disse, nada do que você fizer vai trazer o seu filho de volta. A gente viu que enquanto o Dalisson fazia o apelo aqui, inclusive, para que a gente pudesse ajudar a localizar este assassino do seu filho, você estava ali fazendo uma oração. Você já tem uma certeza, até pela sua fé, você é uma mulher de fé, de que seu filho foi recebido de braços abertos por Deus, enfim, que está num bom lugar, olhando por vocês. Mas a sua oração hoje, eu acredito que deve ser uma oração voltada para que a justiça seja feita, né? Vocês já tinham informações de que o seu filho, de que o Vini tinha, antes desse dia da briga, algum outro contato com o assassino? E eu vou até pedir para a gente colocar de novo a foto dele enquanto você fala com a gente. Eu não sei. Eu não posso falar isso porque eu não sei, mas eu acho que ele não conhecia esse moço. Então, provavelmente foi uma discussão ali no dia e aí no calor do momento, este rapaz, o Rodrigo, né, acabou indo para cima do seu filho. A gente vai fazer o apelo de novo para quem está acompanhando o primeiro impacto, agora às 8 horas e 14 minutos. A gente vê de um lado da tela o momento da discussão, esse que aparece de moletom branco e parte escura na parte de cima é o Rodrigo, já foi identificado pela polícia e é considerado foragido. Foi ele que efetuou vários disparos contra o Vinícius, que infelizmente acabou não resistindo. Então, se você tiver qualquer informação que possa levar a polícia até o paradeiro deste homem que acabou tirando a vida de um jovem de 24 anos, pai, filho da Érica, que está junto com a gente aqui ao vivo, você pode entrar em contato através do 190, fazer a sua denúncia, 181 também. Vale a gente lembrar que a sua denúncia é completamente anônima e, claro, se você também tiver alguma informação e quiser mandar para o nosso Instagram, que é o Primeiro Impacto, _SBT, também fica à vontade. A gente continua fazendo o apelo porque a gente se coloca no lugar de uma mãe, que só quem é mãe sabe o que a Érica está sentindo num momento como esse. É como se tivesse tirado um pedaço do seu coração, né, Érica? Sim, realmente.
Eu tenho outros filhos, mas nenhum preenche o lugar do outro. Ele foi o meu segundo filho, né? Tenho o mais velho. E cada um é diferente do outro, né? E ele era um menino que ele era intenso. Ele vivia assim. Ele... Não tenho nem palavras para falar, não dá para entender o porquê. Porque se esse rapaz conhecesse ele, jamais faria isso, jamais. Érica, obrigado por conversar com a gente. Danúbia, eu vou deixar você encerrar e agradecer os dois aí pela entrevista, minha amiga. Tá certo, Darlison. Érica, obrigada, né? E a gente também agradece ao Emerson e fica, né, o apelo aqui do Primeiro Impacto, então, para quem está assistindo e tiver qualquer, né, informação a respeito do Rodrigo Bueno, como a gente já deixou várias vezes, né, a imagem, a foto dele na tela, que possa, então, denunciar, vá até a polícia, passe todas as informações que tiver, porque, de fato, é muito sofrimento. A gente conversou agora ao vivo com a Érica e com o Emerson, né? A Érica, mãe do Vini, também o tio, e é muita dor para essa família, então fica aqui mais uma vez os nossos sentimentos e, claro, a gente segue acompanhando esse caso até para trazer mais informações e muito em breve na torcida para trazer informação da prisão desse homem, né? Volto com vocês. Pelo 4º ano consecutivo, o SBT News é a marca mais confiável de jornalismo no Brasil, de acordo com o Instituto Reuters. 62% dos brasileiros consideram o SBT News e o SBT Brasil a fonte mais segura de informação. Além das reportagens da TV, com o SBT News você tem acesso a conteúdos exclusivos quando e onde quiser. SBT News, notícias que você pode confiar.